Olá, turma de olericultura. A nossa última aula do semestre será sobre cultivo em ambiente protegido. Vou falar sobre o que é e qual o objetivo da plasticultura. A plasticultura é a utilização de plástico na agricultura e tem como objetivo criar um ambiente melhorado e controlável e mais propício ao desenvolvimento das plantas. Desse modo, favorece a potencialidade produtiva da cultura e também econômica e protege as culturas de alguns fatores adversos que possam limitar o seu pleno desenvolvimento. E é justamente isso que caracteriza o cultivo em ambiente protegido. O cultivo em ambiente protegido apresenta uma série de vantagens, como, por exemplo, o aumento da produtividade, a melhoria na qualidade dos produtos, a diminuição na sazonalidade da oferta, e o que confere maior competitividade pela possibilidade de oferecer produtos de qualidade o ano todo, até mesmo na entre-safra, e também melhora o aproveitamento dos fatores de produção, principalmente adubos, defensivos e água. Também controla total ou parcial os fatores climáticos, também dá a possibilidade da fixação do homem no campo, e isso diminui o êxodo rural e gera empregos. Também contribui com a melhoria nas condições do ambiente de trabalho e também tem aí uma contribuição no aumento da rentabilidade da empresa agrícola. No estudo da viabilidade do sistema, é importante priorizar a agregação de valores na cadeia produtiva do agronegócio das hortaliças produzidas em ambiente protegido. O sucesso do empreendimento ele deve considerar primeiramente, junto com os aspectos técnicos, os aspectos econômicos e mercadológicos. É preciso também colocar o produto no mercado de forma rentável, que atenda à demanda do consumidor e conquiste também novos espaços nesse competitivo setor alimentar. E uma atenção especial deve ser concedida à seleção, à embalagem, ao transporte e à exposição do produto na comercialização. E isso melhora os preços e também atinge públicos diferenciados e mais exigentes. E uma opção promissora é a produção de hortaliças orgânicas em ambiente protegido. Para se obter o sucesso esperado no cultivo em ambiente protegido, é muito importante conhecer bem as condições ambientais locais, as exigências das cultivares e também os efeitos do material plástico nos fatores de produção. E o cultivo em ambiente protegido ele pode ter uma influência significativa na época e também na densidade de plantio, e no sistema de condução, nos tratos culturais, no controle fitossanitário e também nos distúrbios fisiológicos, o que afeta grandemente o desenvolvimento das culturas. Um dos materiais utilizados em cultivo em ambiente protegido é o agrofilme, que é um tipo de plástico. O plástico ele é um material polimerizado formado de resinas e aditivos. A resina é um polímero à base de carbono, que é um material estrutural obtido a partir de compostos orgânicos extraídos do petróleo. E a obtenção do filme pode dar-se através do processo de extrusão simples, com uma camada de resina, ou pela coextrusão de multicamadas de resinas diferentes. Na produção em ambiente protegido, se busca utilizar filmes com características especiais para atender aos mais diversos objetivos e condições. Então, para conferir essas características especiais, certos aditivos na forma de concentrados são adicionados à resina, conferindo características específicas e desejáveis. E os aditivos mais utilizados e indispensáveis a um agrofilme são estabilizadores da radiação ultravioleta, que retarda o processo da degradação do filme, prolongando a vida útil. Com relação aos tipos de aditivos, os estabilizantes à luz, os mais tradicionais e de menor custo, são a base de níquel, que é um metal pesado que contamina o ambiente. E alguns aditivos mais modernos, como o Haus, eles são à base de aminas, são incolores e não são contaminantes e têm maior estabilidade à luz e ao calor, aumentando a durabilidade. E um eficiente absorvedor da radiação ultravioleta é a benzofenona, que apresenta um efeito sinergístico, ou seja, tem uma certa cooperação, quando utilizado associado com outro aditivo. A cobertura de solo, ou mulching, é um sistema de proteção que utiliza materiais propícios para cobrir o solo, buscando oferecer melhores condições à planta protegida. Funciona como uma barreira entre o solo e a atmosfera, caracterizada pelo seu efeito isolante. E as coberturas mais tradicionais
são as de materiais orgânicos vegetais, como palha, bagaço, capim, casca, entre outros. E existem também materiais inertes, como pedra, cascalho, carvão, papel tratado e etc. Mas nenhum desses supera a aplicação do plástico, devido à sua diversidade na composição, à disponibilidade no mercado e também à facilidade no manejo e custo acessível. Os filmes para cobertura de solo são de polietileno de baixa espessura e limitada largura, apresentando diversas cores, como transparente, preta, branca, prateada, parda, verde, etc. Os transparentes eles são mais utilizados nas regiões frias por causa do efeito estufa sobre o solo, porém eles não controlam as plantas daninhas. Em oposição, o filme preto ele não causa o efeito estufa, porém ele controla as plantas daninhas e é mais resistente, por isso ele é o mais utilizado no Brasil. A cobertura plástica no solo apresenta algumas vantagens, tanto para o solo quanto para a cultura. Para o solo, tem uma influência na temperatura, onde a cobertura tende a reduzir a amplitude térmica, o que propicia maior uniformidade à temperatura do solo. A umidade do solo é favorecida pela cobertura plástica, pois reduz a evaporação e diminui o consumo de água. Também, com relação às plantas daninhas, elas são mais bem controladas pelos filmes pretos. Também tem uma influência na conservação e fertilidade do solo, que são melhoradas porque ocorre menor erosão e lixiviação dos nutrientes. Na salinidade, também tem uma influência, pois a cobertura minimiza a salinidade pela diminuição da evaporação, bem como pela melhoria dos teores hídricos do solo. E na cultura olerácea, a influência é na melhora do desenvolvimento da planta, bem como a produtividade, a precocidade e também a qualidade dos frutos. Outra estrutura utilizada em ambiente protegido é o telado, que é construído com telas plásticas. As telas plásticas mais utilizadas e produzidas no Brasil são de polietileno de alta densidade. E é um material resistente e durável, que não absorve umidade, sendo tolerantes a fungo, à salinidade e aos defensivos. Tem ampla aplicação na agricultura, podendo ser utilizado tanto para sombreamento quanto para quebra-vento, e também tem uma utilização no fechamento lateral de instalações e cercas. E para cada aplicação, ele pode ser produzido, o telado, com características específicas. São bastante utilizados telados feitos com sombrite, que são telas para sombreamento. Essas telas apresentam variadas cores, mas a que predomina é a preta. Elas estão disponíveis em diferentes espessuras e malhas, propiciando índices variados de sombreamento, sendo utilizados, os mais utilizados estão entre 20% e 50% de retenção de luminosidade na maioria dos casos. E essa porcentagem de sombra varia conforme a radiação solar recebida no local e a época de cultivo e também a cultura ser conduzida sobre esse telado. O sombreamento ele diminui a temperatura interna, a evaporação e o consumo de água. E também promove uma proteção às plantas, tanto para o excesso de radiação solar e também para o excesso de chuvas. E é uma técnica funcional, prática e eficiente de relativa adaptabilidade a diversas situações e contribui muito para elevar a eficiência do produtor. Outra estrutura utilizada em ambiente protegido é o túnel plástico, que é o tradicional túnel de cultivo forçado. Ele é constituído por um abrigo baixo, em forma semicircular ou próximo a isso, recoberto com agrofilme sobre os arcos, e ele abriga canteiros ou linhas de plantio dos cultivos. Para a construção do túnel, são utilizados arcos que podem ser de diferentes materiais, por exemplo, bambu, madeira, arame, ferro e etc. Esses arcos devem ser devidamente tratados e preparados para receber o filme, que deverá ser fixado sobre eles. Os dois arcos das duas extremidades devem ser ancorados ao solo e amarrados em estacas para suportar a pressão do filme. E as suas extremidades também devem ser amarradas em estacas, de maneira a o filme ficar bem estendido. E o filme sobre os arcos ele pode ser fixado usando diferentes materiais. Pode-se utilizar fitas, arcos externos e grampos, ou até mesmo aterrar as suas laterais. O manejo adequado do túnel é fundamental para o desenvolvimento das culturas, pois propicia a abertura e fechamento no tempo correto, visando o arejamento e o controle da temperatura e da umidade relativa do ar no interior do túnel. E também possibilita a visita de insetos polinizadores, que são imprescindíveis para algumas espécies.
Os principais benefícios que os túneis oferecem à olericultura são a possibilidade de produção na entre-safra, a antecipação da época normal de plantio, uma substancial redução no ciclo, com maior precocidade na colheita, também ganhos na produtividade física e econômica e melhoria na qualidade do produto colhido, também promove a proteção do solo, aumento da eficiência com consequente economia na utilização de certos insumos. Agora eu vou falar um pouco sobre a casa de vegetação. No Brasil, a casa de vegetação é conhecida como estufa, e isso devido a um dos seus objetivos, que é o efeito estufa. Também serve como efeito guarda-chuva, como vamos ver mais adiante. A casa de vegetação viabiliza o cultivo de plantas de porte alto e a circulação de pessoas em seu interior. Uma das vantagens do cultivo de hortaliças em casa de vegetação é propiciar condições de produção ao longo do ano, inclusive na entre-safra, com ótima qualidade e excelente produtividade. Também favorece a precocidade das colheitas e proteção do solo, o controle fitossanitário e a economia de insumos, além de melhorar as condições microclimáticas no interior das estruturas, beneficiando o desenvolvimento das plantas e protegendo-as das intempéries. Entretanto, no Brasil, um dos maiores problemas das casas de vegetação tem sido o custo elevado da implantação. Com relação aos objetivos da casa de vegetação, de acordo com a região e a época do ano, ela pode ter diferentes finalidades. Quanto maior a latitude e mais intenso o inverno, maior é a busca do tradicional efeito estufa, e o contrário, quanto menor a latitude e mais próximo ao Equador, maior é a busca pelo efeito guarda-chuva. A casa de vegetação protege também da erosão e lixiviação de nutrientes do solo, do excesso de insolação, da lavagem dos defensivos e nutrientes aplicados às folhas e dos danos mecânicos causados às plantas. Com relação aos modelos de casa de vegetação, não existe um modelo ideal. O que existe é aquele modelo mais adaptado às condições econômicas, climáticas e técnicas do projeto. E os modelos estão diretamente relacionados com o tipo de teto que o abrigo exibe, sendo os mais adotados o teto plano, o teto em capela e o teto em arco. O manejo adequado das janelas e cortinas da lateral da casa de vegetação é fundamental no arejamento, na troca de gás carbônico e no controle da temperatura e da umidade relativa do ar. Quando o objetivo é o efeito estufa, essas laterais devem ser abertas de manhã e serem fechadas à tarde. Se o objetivo for o efeito guarda-chuva, todas as laterais devem ser abertas.